primeira vez, tá? Então, eu quero desejar boa tarde a todos novamente, que sejam bem-vindos. E eu vou começar a apresentação e vocês, né, fiquem à vontade para colocar dúvidas aqui no chat ou para abrir microfone, de preferência até. Fiquem super à vontade para falar, para colocar seus exemplos. Ah, eu já fiz isso, mas não sabia que isso fazia parte da terapia cognitivo-comportamental, por exemplo. Boa tarde, Dani, bem-vinda. Então, vamos pensando junto, tá? Então, vou colocar aqui a apresentação. Bom, se a gente for ver, né, a terapia cognitivo-comportamental, ela tem como princípio que as nossas emoções e os nossos comportamentos são determinados pela forma que a gente interpreta a realidade. Então, ela busca mudar a cognição para mudar comportamento. A forma como a gente interpreta a realidade, às vezes não é a realidade, e a gente não sabe disso, não se dá conta disso. Quantas vezes a gente está pensando que alguém está pensando alguma coisa e não era assim que estava acontecendo, né? Então, ela traz técnicas e ferramentas que ajudam o paciente a reconhecer as suas crenças e pensamentos automáticos que já estão enraizados ali, né? Em relação à comida, ao corpo, para adaptá-los, aceitá-los e transformá-los. Então, a gente está o tempo todo sendo exposto, né, a eventos que podem ser considerados neutros, não nos afetam, positivos ou negativos. E a avaliação cognitiva que a gente faz desses acontecimentos é o que determina a resposta que a gente vai dar, na forma de sentimentos e comportamentos em si. E o que a gente vê é que quando aquilo nos afeta negativamente, vai trazer, né, um sentimento negativo, traz pensamentos negativos, reações e sensações negativas e comportamentos disfuncionais. Negativos no sentido não de ruins propriamente ditos, mas negativos no sentido de contrários muitas vezes ao esperado ou à realidade mesmo, tá? Então, se vocês pegarem um instrutivo, lá no início da fala, na página 34 do instrutivo, ele começa falando sobre a terapia cognitivo-comportamental, que a gente chama de TCC, né? E que ela se baseia, então, desses dois princípios fundamentais e centrais, que são as cognições influenciando as nossas emoções e comportamentos, e o modo como agimos e nos comportamos afeta profundamente os nossos pensamentos e as nossas emoções. Quem aqui faz terapia com psicólogo, falando da terapia né, lá psicológica, já pode ter utilizado a própria terapia cognitivo-comportamental, já pode ter, né, sido feito parte desse tipo de pensamentos e de estratégia para compreender sentimentos e pensamentos e comportamentos. Mari. Prof, só para te avisar, eu acho que não está passando e agora passou uns quantos slides aqui na tela, não sei. Ai, tá, que bom E que tu ele, e avisou. ele, e ele não está em tela cheia também. Tá, mas quando eu coloquei tela cheia foi quando ele não passou. Eu vou interromper e vou colocar a tela, em vez de compartilhar só o slide, que daí vai dar certo, tá? Obrigada, Mari. Então, quem aqui já fez ou faz terapia, né, pode já ter encontrado um profissional que usa esse tipo de abordagem, né? Ó, a Elisa está colocando, só funciona com essa técnica, não daria certo na analítica. Que é você analisar o que está acontecendo contigo, até vou voltar aqui os slides, né? Esse era o primeiro. Que é você analisar aquilo que você sente e a partir dali como você pensa a respeito daquilo e como você age em relação àquilo. Que eram esses slides que eu estava falando. E que o psicólogo, então, nos ajuda a perceber algumas coisas que quando a gente vai lá e conta para ele uma situação, ele vai trazendo, a gente vai pensando junto e tem algumas estratégias que fazem a gente chegar à compreensão de por que eu estou agindo daquela forma. E aqui a gente vai poder fazer também esse tipo de abordagem.
Por quê? Porque a terapia cognitivo-comportamental, então, tem o objetivo de auxiliar a pessoa com essas estratégias para atuar no ambiente de forma a promover mudanças. Essas mudanças, no caso que a gente vai falar aqui, são na alimentação, né? Mas veja, lembramos aqui que a TCC, no manejo da obesidade, é diferente da psicoterapia tradicional, pois não objetiva tratar transtornos psiquiátricos, mas facilitar a aquisição de habilidades necessárias para mudar comportamentos relacionados à obesidade, né? E aí já vou começar com um exemplo. Ana, mulher de 49 anos, sedentária, com obesidade, teve os seguintes pensamentos. Enquanto se preparava para ir fazer a sua inscrição na academia de saúde do bairro. Eu não vou saber fazer o que fazer lá. Todo mundo vai ver que eu estou gorda. Outras mulheres vão rir de mim, eu vou suar muito, vou parecer uma desajustada. Eu não vou conseguir. Vou querer ir embora. As respostas a esses pensamentos disfuncionais, porque são pensamentos que não são a total realidade, né? Provocaram em Ana tanta ansiedade e tensão que ela desistiu de tentar fazer a academia da saúde. No momento em que ela evitou o enfrentamento, o seu pensamento negativo ou disfuncional, que é esse automático de achar que os outros vão rir dela, ou vão chamar de gorda, ou vão fazer algum tipo de comentário, ou no mínimo vão achar que ela não devia estar lá, ela legitimou, né, esses pensamentos, reconheceu como realidade, e a partir dali, então, ela ficou mais difícil de aderir, né? Então, toda vez que a Ana desiste de algo, ela entra nesse ciclo de que ela tem certeza que ela não é capaz de fazer atividade física lá no grupo. E isso aumenta o seu desconforto emocional em relação a essa sensação de incapacidade. Então, ela provavelmente possuía crenças sobre o que é ser uma pessoa com obesidade, além de possíveis alterações psíquicas relacionadas, como frustração pelo insucesso de dietas, tristeza, desânimo. Então, aqui a gente já tem um alerta e um pontinho de atenção para a gente pensar. Quantas vezes a gente julga uma pessoa que não está lá no grupo fazendo atividade? Ah, mas por que não veio no grupo? Porque é preguiçosa, porque não quer. E tem outros fatores envolvidos que a impedem de aderir, né? E que se a gente conversar sobre isso com a pessoa, a ponto de esclarecer, de clarificar, e vocês vão ver o exemplo disso, a gente pode trazer ela para próximo, né? Então, aqui tem alguns exemplos que isso foi do instrutivo também, né? O instrutivo dizendo que essa TCC pode ser utilizada para o cuidado da pessoa com obesidade, tanto individualmente quanto em grupo, tá? E isso é verdade, porque às vezes no grupo você também encontra pensamentos e sentimentos semelhantes, né? E nós, profissionais, junto com o usuário, vamos identificar esses pensamentos automáticos, pensar junto, será que é verdade isso mesmo? E elaborar uma resposta mais adaptativa. Então, alguns aspectos que podem ocorrer são esses que estão descritos aqui. A hipergeneralização é quando a pessoa define uma situação específica como regra geral e aplica em todas as situações, incluindo quando não são semelhantes. Por exemplo, arroz em qualquer quantidade engorda. Não adianta falar que é um alimento minimamente processado, que pode ser utilizado em preparações culinárias. Não, não posso comer. Arroz engorda. Pronto, acabou. Né? A magnificação, que é superestimar a importância de fatos ruins ou indesejáveis. Alguém, né, vai reparar na minha barriga, então não vou. Né? O raciocínio dicotômico, que é de tudo ou nada. Então, é um pensamento extremo e absoluto em que os eventos são certos ou errados, bom ou ruim. Só existe dois tipos de alimento, o que engorda e o que não engorda. Então, na verdade, a gente vai ir mostrando para a pessoa que se ela tratar, por exemplo, os alimentos como engorda e não engorda, pode ou não pode, permitido e proibido,
ela vai passar um tempo fazendo restrição e se proibindo de comer aqueles alimentos, mas muito provavelmente ela não vai conseguir manter essa restrição, né, a longo prazo. Então ela acaba fazendo um ciclo de que não posso comer, mas eu tenho muita vontade de comer, aí se frustra porque todo mundo come menos eu, e em um momento ruim, um momento chato da vida, que acontece qualquer situação, a pessoa acaba descontando na comida. E daí ela não vai comer um pouquinho, ela vai comer em exagero, muitas vezes em função dessa restrição e dessa proibição que às vezes é autoimposta. A pessoa mesmo diz: "Não, eu tô de dieta, nunca mais vou comer isso", né. Mas a gente vai falar mais exemplos sobre isso. E o pensamento irracional ou supersticioso é acreditar em uma relação causa e efeito quando ela não existe necessariamente. Por exemplo, ir ao shopping, pode saber, é sair da dieta. Eu engordo até com ar. E eu nunca vou esquecer aqui, porque eu comecei a trabalhar com terapia cognitivo-comportamental quando eu trabalhava no Ambulim. E no PROTAD, que é o programa de tratamento de transtornos alimentares de crianças e adolescentes, a gente tinha crianças, tipo assim, com 10 anos, com 8 anos, já com um comportamento bem, né, característico de transtorno alimentar. E eu não vou esquecer de um menino que ele vinha do interior de São Paulo, isso era em São Paulo, né? Ele vinha do interior de São Paulo e numa van, né? Dessas que traz os pacientes para consulta. E nessa van tinha uma pessoa com obesidade. E ele não queria sentar do lado de jeito nenhum, porque ele achou que ele ia engordar. Então, isso, por exemplo, é um pensamento irracional, né? Ou ele não queria tocar numa revista que tinha lá o desenho de um hambúrguer do McDonald's, porque engorda, né? Já não é tão típico, tão comum, né? Esses aqui são mais comuns, mas pode acontecer. Daí eu só queria destacar para vocês que lá em 2014, o caderno 38 de atenção básica, que traz estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica, no caso a obesidade, ele já trazia a terapia cognitivo-comportamental como uma estratégia para o tratamento. Então não é algo também recente, tá? E o instrutivo ele cita esse artigo aqui que eu baixei, depois vou mandar para vocês naquele nosso tradicional e-mail com tudo, com todas as referências, os dados, que é um estudo que baseou os protocolos clínicos para diagnóstico e tratamento da obesidade, que foi uma revisão, né, de literatura, e que traz aqui, dentre aqui, ó, os principais tratamentos, tá? Os principais guias para tratamento da obesidade no Brasil não, no mundo, em adultos obesos. E aqui está a terapia cognitivo-comportamental, em todos os guias ela está presente, né? Assim como esse instrutivo que a gente está estudando e o caderno de atividades, eles têm um referencial teórico, que é esse manual aqui. E esse aqui também vou mandar para vocês. Ele traz, então, os referenciais teóricos do porquê utilizar a entrevista motivacional, o modelo transteórico e a terapia cognitivo-comportamental. Então, vamos mais um exemplo, tá? Por exemplo, a gente quer identificar pensamentos ou cognições disfuncionais, que não seriam uma realidade, e o que promovem sentimentos negativos e comportamentos inadequados, né? Que não são adequados para perda de peso, por exemplo. E aí a gente tem, por exemplo, uma situação. Os pensamentos de Ana, enquanto se preparava para sua inscrição na Academia da Saúde. Não vou saber o que fazer, outras pessoas vão rir de mim, eu não vou conseguir, né? A gente pode usar técnicas de automonitoramento para ela descrever quando esses pensamentos aparecem, para trazer para a consulta para a gente saber por que ela não foi aquele dia no grupo, o que aconteceu, que ela não conseguiu concluir uma meta que a gente tinha pensado juntos, enfim, para poder identificar e desenvolver padrões funcionais, né? De pensamentos funcionais e adaptados em relação àquilo que a gente vai ter que discutir com ela, que será que é a realidade mesmo? Então, a proposta é que ela examine seus pensamentos disfuncionais ao longo do tempo, anotando, e o profissional de saúde vai reformular, junto com ela, os pensamentos distorcidos. Como fazer?
Ela pode registrar esses pensamentos em um diário, com data, hora do pensamento, situação que ocorreu, quais os pensamentos surgiram, emoções, impacto daquele comportamento. E aqui estão algumas respostas que foi pensado junto. Sobre não vou saber o que fazer, mas ninguém sabe tudo. Além disso, eu posso pedir ajuda. Outras pessoas vão rir de mim. Talvez vão rir sim. Inclusive, ela mesma pode rir. Mas o importante é que eu estou praticando atividade física. Estou mais disposta no meu dia a dia. Além disso, haverá outras pessoas parecidas comigo lá e vamos rir juntas. Não vou conseguir. Vou conseguir sim. Muitas amigas estão matriculadas na academia, elas podem me ajudar. Isso não é sozinha que ela fez, né? Um pensamento assim. Mas pensando junto com o profissional, né? O que realmente vai acontecer lá? Eu mexi na câmera sem querer, né? Que pode trazer para ela, assim, sair daquele abstrato, daquela coisa. Não sei se vocês já aconteceram, se já aconteceu com vocês. Sabe quando você está preocupado com uma coisa e isso vem de noite na cabeça? Já aconteceu com vocês? Olha, se não aconteceu, é um abençoado, né? Porque sempre acontece, né? Que horas que vai vir os pensamentos ruminantes, né? E ficar incomodando a gente? É na hora de dormir, né? Que daí a gente não consegue dormir. Aí você fica com aquilo, fica. Ai, meu Deus, eu tinha que ter feito, eu não fiz, como é que eu vou fazer? E fica ruminando aquele negócio, não consegue dormir. No outro dia de manhã, você acorda e olha, faz alguma coisa. Ah, até que não era tão horrível. Passou, né? Ou enfim, era horrível, mas já enfrentei, já fiz e já deu, né? Então, o ruim, muitas vezes, é isso, é a pessoa não ter com quem contar para sair desse enrosco, que são os pensamentos automáticos, e daí ela não reconhece como pensamentos automáticos e não consegue sair do lugar. Bom, a outra situação é que ela ficava falando, eu falei, elas iam rir de mim, né? Então, ela se sente triste. Então, testar a veracidade dos pressupostos básicos, né, que a pessoa tem sobre si, sobre o mundo, sobre o futuro. Convidar a Ana a se desafiar os pensamentos automáticos, avaliar as provas a favor e contra, para chegar num pensamento mais lógico, e avaliar o conteúdo real da crítica, se ela recebeu realmente uma crítica, né, quais são as circunstâncias, visando avaliar a utilidade do pensamento automático que veio, né, na cabeça dela. Então, as técnicas estão aqui. Automonitoramento, seja do consumo alimentar, do peso, dos sentimentos, né? A gente trabalha muito, e eu vou mostrar aqui o diário alimentar, né? Por exemplo, outros profissionais que não nutricionistas não são pessoas que vão prescrever dietas, planos alimentares com cálculos e tal. Mas são pessoas que sabem orientar uma alimentação adequada e saudável com base no Guia Alimentar para a População Brasileira. Sabem que os alimentos in natura e minimamente processados devem ser a base da alimentação, quais são os ultraprocessados e por que eles não devem estar presentes em todas as refeições. Então, se você olhar uma anotação de uma pessoa sobre o que ela comeu, você pode dar um norte. Ela mesma pode analisar esse diário junto no grupo, né? E pensar junto ali no grupo o que pode substituir, né? Esse refrigerante, esse suco em pó, essa bolachinha, né? Para tornar a alimentação mais adequada. A gente também vai trabalhar a resolução de problemas, que é quando a gente, então, o usuário identifica o problema, o nível de autoeficácia do tipo, o quanto ela acredita que é possível fazer uma mudança em relação àquele problema. E aí, por exemplo, inatividade física, identificar, buscar soluções e estratégias para problemas relacionados à inatividade, autoeficácia para a prática de atividade física, discutir soluções e estratégias no encontro, selecionando aquelas que favorecem a modificação. Então, o que eu posso fazer para praticar mais atividade física? Às vezes, a gente vem com um paciente que tem assim, ó, eu não faço nada e eu quero fazer 5 vezes por dia academia ou não sei o quê. Não.
precisa trazer a meta mais para a realidade. Eu não estou fazendo nada. O que eu posso começar a fazer? Qual é o tipo de atividade? Onde? Com quem? Até que você consiga começar a entrar em um ritmo que você consegue, então, manter com mais regularidade ou com mais intensidade, né? Por isso, o acompanhamento é tão importante. Uma outra técnica utilizada é a reestruturação cognitiva, que é modificar os sistemas de crenças, identificar uma crença e demonstrar por que ela não é real. Ter comido esse doce mostra que eu não tenho poder sobre a comida. Vai ter exemplos mais adiante sobre esse exemplo aqui. Será que eu ter comido esse doce me coloca como uma pessoa fraca e que nunca vai conseguir fazer uma mudança? Porque é isso que as pessoas fazem, elas se julgam, se culpam, não precisa vir um externo fazer, muitas vezes o próprio paciente já está fazendo isso. E outra coisa importante que a gente até conversou na outra semana, né? Que é muitas vezes a dificuldade que os pacientes têm em ter um suporte social, né? Amigos, familiares. Então, às vezes, esse grupo terapêutico é um suporte importante. Então, assim, como a terapia cognitivo-comportamental trabalha com essas crenças, tá? As crenças centrais, elas são mais rígidas e são as mais, vamos dizer assim, antigas, vão começar desde a infância, né? E a pessoa tem mais dificuldade de mudar. E que muitas vezes, por exemplo, nesses casos, ele precisa de psicoterapia. Não vai adiantar só nós, profissionais de saúde, trabalharmos uma crença disfuncional. A gente acaba tendo que, por exemplo, a pessoa tem uma situação de desamparo, se sente carente, ineficiente, incompetente, não é bom o suficiente em nada, né? Então, isso é difícil uma pessoa que tem esse tipo de crença já muito rígida e internalizada mudar alguma coisa porque ela não acredita em si mesma. Ou tem a crença de não ser atraente, que ninguém gosta, ninguém liga para ela, né? Que não se sente valorizada, né? Que nunca é boa o suficiente. Então, essas crenças, elas vão precisar ser trabalhadas muitas vezes em psicoterapia. E as intermediárias, então, são essas regras autoimpostas. Eu devo comer só para matar a fome. Eu me lembro até que a minha avó sempre dizia, né? Eu só como para matar minha fome, né? Eu preciso evitar o chocolate para ser magro, né? Se eu estiver acima do peso, ninguém vai gostar de mim. E aí, ninguém vai gostar de ti? Esses dias eu vi o post de uma nutricionista que trabalha com imagem corporal e ela dizia, né? Se você acha que era um caso de uma paciente dela que não queria voltar para a cidade natal porque tinha engordado, tinha ganho peso. E aí ela ia se sentir julgada e, enfim, né? E tinha muito medo dessa situação de como que os amigos iam enxergar ela. E daí ela foi colocando, bom, será que esses amigos vão se apegar nessa? Quem é você, independente do seu peso? É uma pessoa gentil, é uma pessoa amiga de todos, que sempre foi assim, 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 assado. Os amigos vão chegar e vão olhar, nossa, você tá gorda, não vale mais para nada, né? Então, foi claro que as pessoas têm esse sentimento. Isso é real, isso não é desfazer do sentimento, mas é fazer com que a pessoa pense que, bom, aquela pessoa que ela vê no olhar, que olhou de cima a baixo, que fez uma cara de julgamento, ou que fez meio que alguma coisa que a pessoa não gostou, também já não é uma pessoa que talvez valha a pena ela querer agradar, concorda? E quem ela realmente conhece ela, gosta dela, pela pessoa que ela sempre foi, não vai se importar porque ela tá mais gorda ou mais magra. Podem ser que venham comentários, e é aí que a gente trabalha muito, gente. Nós, como profissionais de saúde, pessoas que não queremos propagar comentários sobre o peso. A ideia é que as pessoas realmente não façam comentários sobre o peso. Até quando a pessoa emagreceu, é ruim que esse comentário aconteça. Porque então ela pensa, viu, tá vendo? Essa pessoa já sabia que eu sabia que eu tava gorda, tá vendo? Agora ela tá vendo ali, né? Diga, Cassi, vamos lá. Não, e a importância de fazer psicoterapia também, porque às vezes a pessoa ela já tem uma crença nuclear de que ela é menos, de que ela é menos amada, de que ela merece menos, né? Então, e aí ela
acaba subjugando com uma crença intermediária, e daqui a pouco ela vai ser rejeitada, que ela vai na academia, vão ficar olhando torto para ela, né? O que o corpo dela é menos. Isso aí. Então, claro, às vezes se a gente está falando em grupo aqui, não é, eu sei que não é toda a estratégia que tem essa disponibilidade. Na verdade, a gente tem aqui em Palmeira das Missões, por exemplo, uma dificuldade, né, em ter um psicólogo no grupo, que seria o ideal, né? E eu acredito que muitos dos municípios de vocês isso possa ocorrer. E mesmo que você encaminhe, né, para o tratamento, às vezes a fila é gigante, enfim, né? Por isso a gente está ali, não para tratar, porque daí a gente não vai conseguir fazer essa parte do psicólogo, impossível, né? Essa crença mais central, né, de mudança. Mas a gente está ali para acolher, a gente está ali para promover o autocuidado, para ir junto, para pegar na mão, para dar um apoio, um suporte, já é melhor do que a gente esperar que a pessoa busque o tratamento e faça tudo sozinha, né? É, com certeza. Eu parei a apresentação para a gente se ver melhor. Vou continuar ela aqui, então. Agora vem mais um exemplo, tá? Porque os exemplos acho que ajudam bastante a gente a compreender do que a gente está falando aqui. Bom, então JBL é uma mulher de 32 anos que procura tratamento para obesidade e gastrite e possui diagnóstico de depressão, faz tratamento com psiquiatra e psicólogo. Já tem aí um tratamento. Ela iniciou o tratamento referindo uma sensação de vazio no estômago, que ela confundia com dor e fome, e a fazia comer compulsivamente. Após algumas consultas, apareceu o fato dela se achar incompetente, é uma crença central dela, em várias áreas da vida, inclusive no seu autocuidado. Não se sente capaz, então não tem autoeficácia ainda para achar que é possível comer melhor, praticar atividade física. Assim, ela tentava seguir uma dieta rigorosa, que acreditava ser a única forma de emagrecer e melhorar a gastrite, e dizia: só vou emagrecer se eu cortar todos os doces. Eu tenho que seguir a dieta perfeita, senão não vai adiantar nada. Se eu comer algo fora do planejado, todos vão perceber que eu não tenho força de vontade. E aí, umas crenças mais intermediárias. Em sua situação em uma situação na casa de uma amiga, lhe ofereceram um pedaço de bolo e ela não conseguiu recusar, porque ela achou que seria uma falta de educação. Então, ela pensou que tinha colocado tudo a perder, né? E que não adiantaria mais continuar se esforçando para cumprir a dieta. Então, ela passou a sentir uma fome avassaladora, ao mesmo tempo em que seu estômago começou a doer, levando a pensar que estava com a gastrite atacada. A situação levou a comer para aliviar a dor, mas comeu mais 3 pedaços de bolo, ficando com culpa. Então, a gente pode, a partir formular o caso, para pensar, né, nas estratégias aqui das técnicas da terapia cognitivo-comportamental. E aí, buscando um pouquinho outras informações, que não só isso que ela veio e despejou numa primeira consulta, se identificou, então, que a mãe sempre fez dietas e restringiu em casa o consumo de doces e alimentos que considerava calóricos, proibindo o JBL, inclusive, de ir a festas na infância, que ela já fez tratamento para obesidade desde os 10 anos, com uso de medicamentos, dietas restritivas, idas às spas, teve um pai ausente, mas muito exigente em relação aos estudos e à estética. E sobre questões situacionais, ela foi morar sozinha aos 25 anos, começou a comer o que queria a partir daquela hora, porque daí não tinha mais a mãe para restringir. O que a fez passar a exagerar em algumas refeições e começou a ganhar peso. Após retorno de um spa, e eu faço um parêntese aqui, podia até ter cortado essa parte, é um exemplo do livro, tá, de nutrição comportamental, e daí não é um exemplo de atendimento, né, pela APS, é um exemplo de atendimento particular, tá? Estava consumindo 300 calorias por dia durante 10 dias, perdeu 5 quilos. E aí ela passou a desenvolver compulsão alimentar, tá? Tem fatores biológicos, genéticos também envolvidos, com o pai com obesidade, já teve depressão, a avó faleceu de câncer de estômago.
E ela tem como recursos uma educação universitária, um bom emprego, um histórico de prêmios e promoções na escola, na faculdade, no trabalho, bem como relacionamento com os amigos, com o namorado, gosta de fruta, verdura e legume, bons hábitos alimentares no dia a dia, interesse em praticar atividade física, tá? Ela mesma prepara a maioria das suas refeições. Então, ela veio com o objetivo de emagrecer, de tratar a gastrite, de acessar o episódio de compulsão alimentar, né? Fazer ele parar e consolidar melhores hábitos alimentares. Aí a gente dividiu aqui 3 situações que podem ocorrer e a partir dessas situações como que ela lida. Por exemplo, se ela tem um convite para uma festa, qual é o pensamento automático? Não vou conseguir me controlar. Vou querer comer tudo que tiver na mesa, todo mundo vai perceber que eu sou uma desequilibrada. As emoções que aparecem são ansiedade, tensão física, excitação autonômica, que a faz suar, sentir um frio na barriga e uma dor no peito. E o comportamento é, em vez de enfrentar e tentar adquirir habilidades para dominar a situação, ela telefonou, convidou para a festa, disse que estava doente e ficou em casa. E nisso ela teve uma compulsão alimentar. Uma segunda situação foi ela receber uma indicação para consultar uma nutricionista. O pensamento automático foi: eu já sei tudo que ela vai me dizer, eu não consigo seguir nenhuma orientação. Sente-se insegura, descrente na possibilidade de mudança, tem medo de ser julgada, o que a faz tensionar a face e manter os braços cruzados. Não vou, né? Então, ela respondeu às perguntas de forma evasiva, com respostas como depende, não sei, descreveu sua alimentação como muito ruim, mas mostrou um diário alimentar até que controlado. E uma terceira situação é comer pizza com a família. Então, o pensamento é: como é que eu vou emagrecer comendo pizza? Isso é comida de gordo. Emoções: culpa, ansiedade, sensação de que estava engordando até mesmo durante o ato de comer. E apesar de sentada à mesa, não participou das conversas em família. Comeu rápido, sem sentir o gosto, quis experimentar todos os sabores, e tal exagero a deixou estufada. Mesmo assim, aceitou a sobremesa, que nem era gostosa. Então, ela tem as crenças e os esquemas de se achar incompetente, de achar que tem que ser magra, se não fizer uma dieta rigorosa, nunca vai emagrecer. E a hipótese de trabalho é a evitação da situação temida, a exposição a comidas em momentos sociais e o contato com profissionais de saúde, experts na sua área de atenção, reforçam as suas crenças e pensamentos negativos, levando a um ciclo de pensamentos, emoções e comportamentos que mantêm os problemas alimentares, pioram o humor e justificam, então, um plano de tratamento que lidem com essas questões. Em relação às intervenções comportamentais, né, programação de atividades, prescrição de metas, que a gente vai ver daqui a pouquinho, voltadas para normalizar um pouco mais essa alimentação, melhorar o equilíbrio nas escolhas, buscar modificações internas para comer, que seria se ela sente realmente fome, né? E nas situações sociais, como fica essa vontade de comer, porque às vezes a pessoa come no automático, mesmo estando ruim, ela está comendo, que ela poderia, né, sair do automático e conseguir não querer mais aquela comida, porque não está tão saborosa. E redução desse pensamento de dieta. Eu não falei para você sobre isso, né? Mas isso é uma questão que a gente trabalha muito já na nutrição, que é o quanto mais restritiva a pessoa for, dicotômica, de pode ou não pode, de tudo ou nada, pior vai ser para ela conseguir manter a longo prazo mudanças que sejam equilibradas. Porque ela vai querer nunca comer aquilo. Ah, isso não pode, isso numa dieta não. Mas tu não vai ficar de dieta a vida inteira. E quando retornar, o que, que vai acontecer? Então, na verdade, a gente quer que a pessoa mude o comportamento alimentar e o consumo de uma maneira mais equilibrada para ficar para o resto da vida. E isso não é fazer dieta, né? Educação nutricional focada nos sinais, na percepção dos sinais de fome e saciedade, que a gente tem aquela escala, também coloquei aqui mais adiante para vocês. Qualidade e variedade da alimentação, olhar de acordo com as recomendações do guia alimentar, como está a variedade, a qualidade da alimentação dessa pessoa, a importância de comer socialmente normalizado,
né? Quando você vai comer socialmente, o que a gente faz às vezes, né? A gente chega lá num bar ou numa confraternização, tá lá, já todo mundo já pediu, né, as comidas ou trouxe, né, os alimentos, e tem muita comida disponível, né? E quando a pessoa tem uma relação ruim com a comida, ela não sabe lidar com essa muita comida disponível e acaba se focando muito em comer e não aproveita muitas vezes a ocasião para conversar, para socializar, experimentar sim o que tem ali na mesa, comer, gostou, come, não gostou, não come, não tem essa relação, simplesmente vai entrar no automático e vai exagerar no consumo alimentar, né? E isso acontece principalmente em função das restrições, quando a pessoa está há muito tempo se proibindo de comer. Modificar pensamentos automáticos negativos por meio do automonitoramento, como é o caso do diário alimentar, que eu estou dando de exemplo, né? Registro de pensamentos, né? Que podem estar boicotando muitas vezes as ações que a gente está pensando e programando juntas. E desenvolver habilidades que possa fazer suas próprias escolhas. Então, aqui, desde o início também das nossas conversas, a gente tem falado no autocuidado e na autonomia, né? Então, a terapia cognitivo-comportamental ela é baseada no estabelecimento de metas. E essas metas são tarefas graduais até que a pessoa chegue lá na meta final, né? E no tratamento da obesidade, por exemplo, o foco é mudar comportamentos que levam a um reganho de peso. Abordar os principais obstáculos, os objetivos irreais, perder 20 quilos em X, né, até o verão, né? Administrar preocupações com a imagem corporal, que muitas vezes a pessoa precisa realmente de um enfoque maior nessa questão. Redirecionar o objetivo primário da perda de peso, que é a perda de peso sim vai ocorrer, ela é uma consequência, mas os objetivos intermediários até chegar lá também são importantes, né? Então, nós vamos falar um pouquinho dessas estratégias e dessas técnicas com exemplos. Tudo bem até aqui? Sobre o questionamento socrático, então, esse é um nome, por exemplo, que eu disse até para Cassi, né? Eu disse, ai, Cassi, eu vou falar sobre isso, dá uma dor, né? Porque daí, até para mim esse nome não é nada a ver, né? Mas na verdade é só uma forma de explorar um tema, tá? Junto com a pessoa, fazendo perguntas abertas e contínuas, até que a pessoa chegue numa descoberta. Quem aqui já fez terapia já passou por isso. O psicólogo vai fazendo pergunta, e isso, e aquilo, e como você se sentiu, e como foi, e o que você acha que podia ter feito, e o que você acha que fez, e o que você acha que não fez. Não é, Cassi? Quer dar algum exemplo? Geralmente também questionar se há evidência, né? Tem muitos que dizem, se eu comer um chocolate, eu vou ficar obeso, eu vou engordar, né? Então, daí tu questiona, mas com que evidência? De onde tu tirou isso? Por que tu pensa desse jeito? Já aconteceu isso de você comer e na mesma hora vai estar lá, né? Esse chocolate já vai se alojar lá no abdômen, né? É um pensamento bem disfuncional, mas muita gente tem tanto medo de comer que pode acontecer de ela pensar que vai acontecer isso, que vai ser meio que automático ela comer e engordar. Tá? Então, um exemplo da Nutri, né? A Nutri fala: eu vi no seu diário que você comeu um pouco mais de pão que o habitual no lanche da tarde. Você percebeu? Sabe o que motivou esse aumento? Percebi, mas eu não sei por quê. Eu nunca consigo me controlar quando como carboidratos. Já veio o pensamento automático. Mas você tinha conseguido comer pães de forma mais tranquila e adequada na semana passada. Tente comparar as suas escolhas alimentares da semana passada com essa. O que mais mudou além do aumento do pão? Bom, na verdade, eu comecei a reduzir carboidratos do arroz, né, no almoço. Então, como conversamos antes, a restrição de um grupo alimentar facilita muito a perda de controle em outra refeição. Além disso, você não precisa cortar os carboidratos para alcançar seus objetivos. O que acha de tentarmos incluir pelo menos uma porção no almoço e ver como fica o controle à tarde? Aqui um exemplo mais radical,
não comeu o carboidrato no almoço, comeu o exagero de tarde porque ficou com fome, né? Mas outras coisas podem acontecer e que você vai demonstrando no diário alimentar para a pessoa. Você percebeu que aqui esse dia você dormiu mais tarde, daí você acordou mais tarde, aí você não tomou café da manhã, daí já desregulou aqui. Ou você percebeu que nesse dia aqui que você comeu melhor aqui, daí aqui você conseguiu comer uma quantidade mais adequada. E assim a gente vai mostrando para a pessoa como as coisas funcionam, né? Ou podem funcionar ali para ela. Então, esse diálogo socrático, na verdade, é uma exploração colaborativa de um assunto, né? Em que a gente vai fazendo as perguntas, a pessoa vai pensando a respeito e vai estimulando essa curiosidade para ir mudando um pouco aquele pensamento automático. Por exemplo, outro exemplo, o paciente diz que até às 16 horas ele consegue comer direitinho, que é dentro do que é esperado por ele, né? E depois começa a beliscar e exagerar. Então, a gente tem que olhar junto, né? Um diário alimentar, por exemplo. O que ele come nas refeições anteriores? Será que ele pula a refeição, come muito pouco, tentando fazer essas regras internas aí externas do que comer, do tipo, eu sei que é isso que é bom, é isso que pode, é isso que devo, né? E não, às vezes, a fome não é respeitada, ou às vezes a pessoa não come uma variedade adequada de alimentos, não comeu a salada lá no almoço que dá saciedade, uma quantidade boa de proteína, né? A partir dessas informações, a gente vai ajudando o paciente a identificar, ó, por que você chega às 4 da tarde morrendo de fome? Porque veio até aqui dessa forma, né? Um outro nome, né, desses nomes aí, desses conceitos, é o empirismo colaborativo e a descoberta orientada. Consiste em experimentar um comportamento para verificar pensamentos e emoções. Então, o indivíduo, e aqui está chamando de terapeuta nutricional, né? Trabalham como uma equipe investigativa que permite avaliar crenças da pessoa, testando-as, verificando se estão corretas ou não, traçando hipóteses para enfrentar, né, determinadas situações, pensamentos e comportamentos. E um deles muito comum, quem nunca, né, gente, já escreveu assim, gordice, né? Comeu lá um hambúrguer, uma sobremesa deliciosa e escreveu gordice lá no Instagram, né? Bom, esse tipo de coisa, principalmente pelo profissional de saúde, não é adequado. Por quê? Porque a gente está estigmatizando que se a pessoa é gorda, é porque ela come coisa de gordo, coisas que engordam. E se ela é magra, ela não come. Será? Então, os magros nunca fariam gordices. E quando o magro come salada, ele está fazendo magrice, né? Por que eu estou falando assim? Porque é um estigma. Já pensou se toda vez que eu pegasse uma pessoa magra comendo uma coisa saudável, né? Ou seja, dentro do esperado ali, eu escrevesse magrice. Como que essa pessoa ia se sentir? Ela também não ia se sentir. Vocês devem conhecer pessoas magras que odeiam quando falam que ela está muito magra, ou que ela é muito magra, ou que sorte é dela, porque ela gostaria mesmo é de ter um corpo mais corpulento, vamos dizer assim, né? Então, por que a gente não respeita essas coisas, né? E o indivíduo com obesidade, ele internaliza isso, né? Ele internaliza que ele está acima do peso porque ele só faz gordice quando ele come coisas acima, né, um valor calórico maior. Não quer dizer que ele deva comer isso todo dia, de maneira alguma. Eu não estou falando isso, mas eu estou dizendo que quando ele come, também não significa que agora ele tá vendo? Ele instituiu que é assim mesmo, que ele é gordo e não adianta e nunca vai conseguir parar de comer. Não. Assim como pessoas magras comem alimentos mais calóricos, gordurosos ou com açúcar, ele também em alguns momentos vai poder comer. O que a gente não quer é que seja uma constante essas escolhas, né? Outra coisa bem comum é botar fatos contra, né, os pensamentos contra os fatos, né? Meu metabolismo é ruim, nunca vou emagrecer. Já ouviram isso? Bem comum, não é? As pessoas dizerem, eu não emagreço porque eu tenho um metabolismo ruim. Esses dias eu fiz um curso
de aperfeiçoamento, de emagrecimento. E a nutricionista, né, a Desirê Coelho, que eu adoro, né? Se vocês não seguem, sigam lá no Instagram. Ela falou, não é o nosso metabolismo que é ruim, né? Ou o nosso, como é? Que é lento. Não é o nosso metabolismo que é lento, é nós que estamos lentos. Quanto que a gente deixa de caminhar, deixa de fazer atividade física, né? E não é porque a gente não gosta somente também. É porque o mundo mudou. E sabe quais foram os principais temas nesse aperfeiçoamento que eu fiz? O quanto, né, a evolução ao longo do tempo nos traz consequências para o ganho de peso. Porque o nosso corpo, ele foi acostumado a gastar energia para conseguir alimento. Não ficava lá no telefone, pede um iFood, chegou na tua casa, um mais delivery, Não, eles tinham que caçar, né? Caçou, pegou um bichão inteiro. Não tem que fazer com aquele bichão inteiro se não for comer tudo, porque vai estragar. Então come, mas come. Aí fica lá uma temporada sem comer, digerindo e aproveitando todos, entende? Então o nosso corpo, ele é assim. Bom, agora a Grace se perdeu no deserto do Saara, não sei o que aconteceu, não está conseguindo comer, está sem comida, vamos reservar, vamos guardar. O metabolismo não é que ele fique lento porque eu sou gorda ou é gordo porque... Não, se você não comer, o corpo vai fazer isso, ele vai reservar energia. E quando você comer, ele vai guardar, ele vai metabolizar mais devagar e vai guardar mais, vai reservar mais aquela energia. E mesmo que depois de momentos graves de restrição, você volta a comer normal, o corpo continua restringindo, né? Então não é o corpo, o metabolismo que é ruim, que é lento. Muitas vezes é a gente que está mantendo, né? Por vários fatores envolvidos com atividade física, com restrições alimentares, né? Então é bom discutir isso com o paciente também, tá? Então, peça que o paciente explique o que o faz pensar assim, né? Ele traz uma série de justificativas, você pode explicar, mostrar dados reais, reformular com ele, né? Confrontando essas crenças com os pensamentos pensamentos automáticos com evidências, que é chamado de psicoeducação, mais um nome aqui, né? Então, essa automonitoração consiste na observação e no registro sistemático da ocorrência de alguns comportamentos, e que pode ser usada durante todo o processo. Por isso eu gosto tanto de usar diário alimentar nos nossos grupos, né? Porque você vai avaliando a evolução ou a não evolução, vai clareando cada vez mais o diagnóstico, vai mudando o rumo da consulta, né? A delimitação dos objetivos, das metas e tudo mais. Então, a gente tem o diário alimentar, um modelo, algumas das gurias que estão aqui, que já fizeram os encontros passados, receberam alguns bloquinhos de diário alimentar que a gente imprimiu, né? Em que a gente pergunta para a pessoa, pede para ela anotar o dia alimentar inteiro dela, desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. Qual o horário que ela comeu, quais foram os horários, onde, com quem, porque influencia, né? A gente já viu ali no guia alimentar que comer em companhia promove uma melhor, né, alimentação, os alimentos e as quantidades, e aí a gente ensina a marcar fome e saciedade de acordo com essa escala, né? Porque o ideal é que a gente comece a comer quando tá ficando com fome, que é aqui, ó, fome 6, e pare de comer quando tá confortável, que é a saciedade 5. Mas isso é um treino, tá? Todos nós nascemos com a capacidade de comer quando estamos com fome e parar de comer quando estamos saciados. Isso vai mais ou menos até os 5 aninhos de idade. Mas, se a gente vai passar ali uma vida inteira sendo obrigado a comer coisas que não quer comer, ou que tem que raspar o prato, enfim, você vai perdendo essa capacidade de comer por fome e saciedade e vai comendo porque é a hora de comer, por sinais externos, porque teu prato tá cheio, tem que comer tudo, e você vai mudando a sua relação com a comida. E aqui a gente quer
tentar auxiliar a pessoa a parar e perceber sinais de fome e saciedade que ela não está mais percebendo faz tempo, né? Também pode anotar a duração, porque a gente, né, quer que a pessoa coma devagar, com atenção, sem o uso de telas. E se ocorrer algum sentimento ou pensamento referente à alimentação, antes ou depois, comeu ou deixou de comer alguma coisa, pensou e se sentiu referente àquilo, vai anotar ali na coluna dos sentimentos. As metas, a gente pode trabalhar com metas a partir de uma lista de prioridades, estabelecer estratégias para mudança. Não adianta dizer, ó, você tem que comer mais fruta, você tem que comer mais salada, tem que tomar menos refri. Mas como a pessoa vai fazer isso? Porque normalmente o que ela já faz, o que ela precisa mudar, ela já sabe. Mas ela não sabe como. Ela acha muito difícil, não tem essa autoeficácia, e é aqui que entra o nosso trabalho. Por isso, as metas, elas têm que ter um motivo, né? Ou seja, elas entender por que é necessário mudar. Ela precisa ser específica, que é isso que eu falei, descrita de forma detalhada. Bom, como que eu vou comer mais fruta? Tem algumas formas, né? Primeiro, eu tenho que comprar a fruta. Depois, escolher umas que eu gosto. Aí compra, aí descasca, pica. Eu vou comer como? Vou comer pura, vou comer batida, eu vou comer de sobremesa. O que eu vou fazer para comer essa fruta? Eu vou experimentar pela primeira vez, eu vou me dar a chance de tentar, né? Por quanto tempo? Então, é nessa semana, daí você vai me trazer, para a gente ver como foi, né? Então, num prazo factível e determinado e sustentável. Agora eu nunca comia fruta, agora eu vou comer 3 por dia, a partir de amanhã, né? Será que a pessoa consegue a partir de agora, de uma hora para outra? Será que ela pode ir evoluindo gradativamente? Será que ela vai conseguir manter? Será que todos os nossos pacientes têm condições de comprar essa fruta, de ter essa fruta disponível? Né? Tudo isso precisa ser pensado. E aqui é mais um exemplo, tá? Das técnicas aqui do lado, do comportamento habitual e do que precisa mudar. Então, veja, o comportamento habitual é a pessoa come sem atenção, o que leva a muitos momentos de exagero alimentar, e aí ela se julga gulosa e sem força de vontade. Então, na técnica do automonitoramento, a gente vai pedir para ela começar a tentar perceber os sinais de fome antes de comer, para tentar servir de acordo com aquela fome e não no automático. No empirismo colaborativo, ela acha que ela é gulosa e acabou. E isso não vai mudar. Então, presta atenção em outras pessoas, quando elas comem em situações sociais semelhantes a você. Você julgaria elas de gulosas e sem força de vontade? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa se auto-julga, mas quando é para olhar para o outro, não, mas é só aquela situação, não, mas é assim, né? Sobre a descoberta orientada. Será que você não está exagerando nessas situações, pois teme que não seria aceita se recusar aquele alimento? Eu nunca vou me esquecer, né? A minha orientadora do doutorado, do mestrado, ela sempre dizia assim, no grupo, né? A gente tinha um grupo de atendimento lá e ela dizia: vocês não têm que dizer não, eu não posso comer, não, eu tô de dieta. Não. Você vai dizer não, obrigada. Não, obrigada. Porque quando você diz não, ai, pois é, que eu não sei, pois é, eu não quero, é que eu tô de dieta, ai, ai, ai. Não, imagina, come só um pouquinho. Ah, não tô nutricionista nem vai ficar sabendo. Ah, isso aí não dá nada. Ah, não, não. Se você tem vontade genuína de comer, é uma coisa que você gosta, coma. Mas comer com atenção, comer devagar, comer pouco, em pequena quantidade, porque não precisa exagerar, porque você vai prestar atenção naquele sabor. Agora, se você não quer, é uma coisa que eu nem estava afim. Se não tivesse aparecido aqui, eu não ia comer. Não estou afim, não quero, obrigada. Não, obrigada. Eu realmente não vou querer. Pronto. Entende? Então, mudar um pouquinho isso também. E isso a gente precisa ensinar, a gente precisa auxiliar os pacientes. A meta é tentar manter a fome controlada, não deixar passar de fome 6. Comendo um lanche antes de sair, por exemplo, se for para fazer uma situação social, né?
Falar sobre a importância do fracionamento, no controle das porções, nas escolhas alimentares, entender o papel das dietas e da restrição nesse descontrole que pode acontecer. Isso é psicoeducação. E a pessoa ainda fala, mais um comportamento. Eu tenho muito receio de voltar a exagerar em situações sociais e retornar aos meus comportamentos antigos. Para a prevenção de recaídas, depois que ela já conseguiu mudar, ainda é possível que haja uma situação de exagero eventual. A pessoa precisa saber que pode ocorrer uma recaída. Mas isso não invalida todas as outras conquistas. Amanhã vai voltar ao normal. Pode retomar o controle, normalizando as refeições seguintes. Não precisa continuar exagerando, que é trabalhar no 8 e no 80. E aí, com esse auxílio, a pessoa chega num novo comportamento que é diminuir o exagero em situações sociais e quebrar a crença de que ela é gulosa. Sempre, e sem controle. Esse é uma outra técnica, que é a troca de papéis. Role Playing Game. Olha que legal essa estratégia. Se vocês nunca fizeram, gente, façam. É muito legal. Que é você se colocar no lugar do paciente e o paciente no teu lugar. Tá? Trocar mesmo. Então, assim, essa estratégia promove a comunicação em situações que simulam um contexto de vida real. Pode ser utilizada, né, para aquisição de comportamentos assertivos, auxilia na expressão de emoções, opiniões que a pessoa não te diz, mas quando ela é o nutricionista, ela faz de conta que, né, que é o nutricionista, então ela fala coisas que ela pensa e que às vezes ela não expressa na consulta. E dessa forma o indivíduo se projeta da sua situação, criando a possibilidade de detectar aspectos que normalmente não consegue estando envolvido nos seus sentimentos e pensamentos automáticos. Então, por exemplo, uma pessoa com dificuldade de comer doces em uma situação social faz a troca de papéis com o profissional e treina a situação temida de maneira hipotética, para construir habilidades e superar o problema. E o profissional age como modelo. O profissional pode mostrar o diário alimentar do indivíduo como se fosse o seu, pega o diário alimentar do paciente como se fosse teu e começa a falar. E o paciente é que analisa e faz as recomendações. Então, o profissional pode dificultar o aconselhamento fazendo aquelas falas que muitas vezes o paciente tem, né? Expondo argumentos contrários às nossas recomendações e utilizar aquilo que o indivíduo sempre responde ou coloca como empecilho. E aí, isso serve para detectar o quanto o indivíduo internalizou e absorveu das consultas até o momento. Então, por exemplo, a JBL é a paciente, né? Está no papel de nutricionista agora. Aí ela olhou o diário dela mesma, né? E só que como nutricionista ela fala: você está comendo muito no jantar. Vamos tentar substituir esse jantar por uma sopa? Daí o nutricionista no papel de paciente: eu já tentei fazer essa troca, mas eu acabo ficando com fome, dor de cabeça, falta de concentração e acabo indo no armário atacando o pacote de bolacha recheada. O que eu faço para não atacar a despensa e não engordar? Aí o paciente, no papel do nutricionista, fala: bom, você pode tentar não ser tão radical. Então, né? Poderia fazer um prato com todos os grupos alimentares, sem deixar as travessas na mesa, tudo que já foi falado para ele que ele poderia fazer. Não repetir, né? E planejar se for comer sobremesa. Aí, tá bom, vou tentar, eu acho que eu vou conseguir. Então, no final da dinâmica, fazer uma reflexão com a pessoa, né? Pedir que ela escreva suas metas da semana seguinte, sintetizando conceitos, recomendações, pensando junto. Aqui coloquei algumas estratégias de prevenção de recaída, porque buscar mudar um hábito, né, que é autodestrutivo, e manter a mudança por meio de aprendizagem de comportamentos mais adaptativos, é o que a gente está tentando fazer. E a partir dali, eu preciso manter. Então, por exemplo, o comportamento de comer compulsivamente. Identificar em que situações isso acontece, com quais alimentos, com qual quantidade. Desenvolver estratégias para lidar, que é fracionar as refeições. Então, se tu compra, tu coloca em potinhos menores. Colocar como meta comer todos os grupos alimentares nas refeições principais. Planejar se for comer guloseimas.
Qual, em que quantidade, em que horário, com atenção, né? Ver quais são as reações cognitivas e emocionais associadas que podem ser modificadas. Então, a ideia é que a pessoa aprenda a reconhecer e mudar pensamentos automáticos disfuncionais, para que eles saibam lidar com as situações no futuro. E aí ele previne recaídas, e aí ele tem autonomia, né? Então, o indivíduo ele tem um papel ativo na identificação das situações de risco, de alto risco, aumentando a consciência da escolha dele frente ao problema, desenvolvendo habilidades de enfrentamento, maior confiança, controle e autoeficácia, que é o quanto ele acredita que é possível mudar, né? O que acontece? Já falei isso. A partir de alguns pensamentos, a pessoa vai começar a se sentir de alguma forma. Então, os pensamentos criam sentimentos, né? E a pessoa, às vezes, fica tão concentrada nesse sentimento que não reconhece de onde veio esse pensamento. Que pensamento que me gerou esse sentimento? E aqui tem um exemplo. O paciente fala, eu ando muito ansiosa. Mas o que está te incomodando? Não sei, eu só me sinto assim. Parece que estou sem saída. Ok, talvez você possa me ajudar a descobrir o que está dizendo a si mesmo. O que a faz se sentir assim? Conclua a frase. Sinto-me assim porque penso que... Aí a pessoa conseguiu pensar que ela se sente culpada. Culpada é um sentimento. Mas o que está te deixando culpada? Eu penso que comidas gostosas engordam e quando eu as como o tempo todo, não consigo evitar, então eu me sinto culpada. Então, você está me contando que a sua ansiedade é decorrente de culpa que você sente ao comer. Vamos, nessa semana, prestar mais atenção em quais sentimentos negativos aparecem, quais pensamentos relacionados a ele, preenchendo o pensamento, comidas engordam, gostosas engordam, e o sentimento culpa, né? Para que, então, a pessoa possa ir mudando. Após o preenchimento do quadro, o profissional pode conversar sobre as informações, os sentimentos que aparecem. Por exemplo, culpada. Conduzir um questionamento sobre esse sentimento de culpa, né? Que julga ser um fato, que na verdade é um pensamento, que coisas gostosas engordam e que pode provocar um exagero alimentar. E aí, distinguindo os pensamentos dos fatos reais, traçar metas para trabalhar com isso. Por exemplo, se a pessoa vai na doceria e tem o pensamento que comer doce engorda, ela se sente culpada, não consegue lidar com aquilo, se frustra, se estressa e acaba comendo exageradamente. Se ela vai na doceria e conseguiu reformular, confrontar os fatos e pensar que é possível comer um doce, até porque mesmo as pessoas magras comem doce, com moderação, ela sente um alívio e ela escolhe uma porção de um doce, como meta, escolher uma porção, né? Outro exemplo, todo o meu tratamento foi perda de tempo, porque eu não emagreci, quase nada. Esse é o pensamento dicotômico, que é de tudo ou nada. Ou eu tinha que emagrecer aqueles 10 quilos que eu queria, ou não adiantou esses gramas ou esses quilos que eu emagreci. Mas o pensamento alternativo é, eu melhorei muito a minha qualidade da minha alimentação, meus exames estão melhores, eu estou mais disposta. Quanta coisa melhorou que se eu conseguir manter porque eu valorizo isso e não me desanimo porque não foi todo o peso que eu queria ter perdido, eu posso continuar e continuar perdendo peso. Tá? Bom, nós estamos chegando ao final. Hoje vocês estão tão quietinhos. Tá tudo bem aí? O que estão achando? Tem dúvidas? Acham que é importante, que pode fazer alguma diferença no trabalho de vocês? Ou que vocês já usam isso em alguns momentos? Acredito que sim, né? Quando vocês estão orientando os pacientes e vem aquela dúvida, vem aquela dificuldade, você acaba confrontando ou dialogando e mostrando o quanto aquilo que ele está pensando não é a realidade, né? O quanto pode ser diferente, ele pode fazer de uma forma diferente, né? Então, após identificar o pensamento que provoca sentimentos perturbadores, precisamos ajudá-lo a avaliar a sua motivação para mudar tal pensamento. Avaliar a motivação é o modelo transeórico, né? Lembra que
Na semana passada a gente até conversou da autoeficácia, do quanto a pessoa acha que é possível mudar, né? Quando as coisas ficam claras, a pessoa vai decidir, né? Se ela quer mudar ou substituir por um outro pensamento. Que o paciente mudaria se acreditasse menos naquele pensamento e se acreditasse mais. Vantagem e desvantagem. Então, isso tudo pode ser pensado, né? Como seria se você se desse uma chance, né, de fazer diferente? Aqui tem alguns exemplos, por exemplo, de resolução de problemas, né? A pessoa fala, não sei cozinhar. Tá, e o que eu vou fazer com isso? Letra A, contrata alguém para cozinhar. Letra B, compra comida pronta. Letra C, faz um curso de culinária, assiste vídeo no YouTube. Aprende com alguém, começa, né? Começa a fazer alguma coisa para mudar, né? Eu não sou capaz de me alimentar de forma saudável, não gosto de comer fruta, nem consigo comer fruta. Bom, o que eu posso fazer para mudar isso? Que fruta que eu quero escolher experimentar pela primeira vez? Comprar frutas já ou descascadas, ou um suco natural, ou frutas secas, levar uma fruta no lanche, é se desafiar a começar a mudar essa realidade, que é uma crença que a pessoa tem que ela é um pensamento negativo. Eu não consigo. Como assim não consegue? Já tentou? De que forma? Pode tentar diferente? Né? Então, o indivíduo usa a ação para iniciar a mudança, auxiliando no desenvolvimento de habilidades necessárias para isso. Então, gente, a gente está finalizando. Opa, levantaram a mão aqui. Elisandra, muito bom fazer o paciente refletir, além de só querer seguir a dieta. Entender por que come o que come. Por que faz ou não faz daquela forma. Então, a gente tem algumas atitudes como profissional de saúde para atender a pessoa com obesidade e alguns dados importantes que a gente precisa coletar no atendimento. Então, a principal atitude que a gente está falando desde o nosso primeiro encontro é a empatia, né? A gente precisa levantar um histórico das condições clínicas, do problema com o peso, de como ele veio. E tem um negócio que a gente faz, pessoal, que é um histórico de dietas, que você começa a perguntar para a pessoa se ela lembra quando foi que ela começou a ganhar peso. E daí ela vai te contando e você vai colocando aqui, com 18 anos, com 17, com 20, com 25. Então, eu casei, eu tive filho, eu entrei na faculdade, eu saí, eu fiz isso, eu voltei. E vai mostrando para ela tudo o que aconteceu ao longo da vida dela que levou a esse ganho de peso, né? Até para trabalhar essa questão da imagem corporal também. Vamos falar de tentativas anteriores, de tratamentos anteriores, para a gente descobrir coisas que funcionam, coisas que não funcionam para essa pessoa. Claro que a gente vai analisar hábitos alimentares e de atividade física, as razões pelas quais ela quer emagrecer. Por quê, pessoal? Porque a motivação ela vai estar envolvida nessas razões, né? E às vezes a pessoa quer emagrecer única e exclusivamente pela estética. E ela não se dá conta que ela precisa emagrecer também por outros fatores, e que outros fatores que já vão trazer benefícios para ela não necessariamente vão influenciar em grande perda de peso, mas que vão fazer uma grande. E quando eu falo grande perda de peso, tá? Eu estou falando que esse instrutivo ele tem como objetivo a perda de 5% do peso corporal em indivíduos com obesidade leve e 10% do peso corporal em indivíduos com obesidade grave. Por quê? Porque as revisões sistemáticas, as análises na literatura demonstram que já trazem uma melhora, né, no perfil bioquímico, lipídico e prevenção de doença cardiovascular, né? Então, esteticamente talvez não seja o meu ideal. Mas eu perdi só isso. Mas você já mudou muito isso e aquilo. E eu sei o quanto é difícil, né? Muitas vezes a gente fazer com que o paciente valorize essas coisas. Mas olha só, outro depoimento que eu nunca vou esquecer, uma professora que eu tinha no doutorado, né? Que tinha uma paciente com obesidade, que tinha várias questões com a imagem corporal, que queria muito perder peso, que tinha muita dificuldade, né? E essa pessoa, então, procurou essa nutricionista, não conseguiu aderir, não era o estilo que ela queria, enfim, né? Esse estilo mais de não perder peso radicalmente, de perder ao longo do tempo, de fazer essas mudanças todas que a gente está dizendo.
Então, ela foi tentar outras dietas, não conseguia emagrecer, não conseguia, e ela tomou a atitude de fazer uma cirurgia bariátrica, então. Engordou até o ponto que precisava para fazer a cirurgia bariátrica. Aí fez a cirurgia bariátrica e depois de um tempo, já com a cirurgia, ela retornou nessa nutricionista para dizer que agora ela estava pronta para aquelas mudanças. Por quê? Porque ela fez a cirurgia bariátrica, ela perdeu o peso, ela recuperou esse peso, ela continuava com aqueles mesmos comportamentos. E agora ela entendia que a questão talvez não fosse somente o peso, né? Que se ela conseguir ter uma melhor qualidade de vida, se ela conseguir melhorar, né, parâmetros importantes para a saúde dela, ela vai ter que trabalhar com a situação de que o peso dela hoje em dia já não é tão fácil modificar. Por um histórico que já passou o corpo dela, por quanto esse corpo está lutando sempre para manter o peso mais elevado que ela já teve, né? Pelo quanto de esforço ela consegue realmente fazer para gastar energia, para fazer uma perda de peso mais efetiva, por N motivos, entende? Então, a gente precisa refletir, às vezes, sobre essas motivações, né, com os pacientes. Barreiras para as modificações, então o que ele acha que vai ser fácil, o que ele acha que vai ser difícil, quem ele acha que pode apoiar, né? Explicar a importância do automonitoramento, que é um dos pilares aqui da terapia cognitivo-comportamental, né? E aí a gente vai trabalhar com o quê? Com o diário alimentar. Aqui é a revisão do diário alimentar. Metas, definição de novas tarefas, né? Resumir os principais tópicos abordados, trabalhar crenças que ainda acontecem, medos e regras autoimpostas, tá? Então, por exemplo, em vez de trabalhar com alimentos bons e ruins, permitidos e proibidos, né? Trabalhar com o consumo de alimentos variados, valorizando o comer, os alimentos e as preparações culinárias, cozinhando para ter melhor relação com a comida, com maior flexibilidade, evitando os pensamentos de tudo ou nada. Então, coloquei aqui alguns exemplos, tá? Fazer refeições e lanches em horários pré-estabelecidos, que é esse consumo mais regular. Não precisa ser de 3 em 3 horas, mas também não ficar tanto tempo sem comer ou ficar beliscando toda hora. Levantar da mesa após a refeição, para não ficar ali com vontade de comer mais. Substituir o beliscar por atividades outras diversas que não sejam comer, para lidar com o ócio ou com, né, alguma outra questão. Preparar o ambiente para as refeições, os utensílios, eles chamam de arquitetura do comer. O tamanho do copo, o tamanho do prato, o tamanho do garfo, importa. Quanto maior, maior é a quantidade que a pessoa vai servir. Desligar a TV ou o celular, não deixar do ladinho na hora de comer para poder prestar atenção. Que horas a prática de atividade física vai entrar e de que maneira mais prazerosa possível, por onde ela vai começar. Diminuir a exposição a alimentos que devem ser ingeridos com menor frequência, então não comprar os ultraprocessados, não ter em casa estoque de bolachas, chocolates, balas, refrigerantes, sucos em pó, né? E a gente vai auxiliar no planejamento todo do ato de comer. Um dos grandes pilares é ter a alimentação a importância que ela merece. Então, o tempo. Quando eu vou ter tempo? Eu vou ter que ter tempo quando isso for uma prioridade para mim. E aí existem várias prioridades na nossa vida, e tem dias que eu vou dar prioridade para uma coisa, tem dias que eu vou dar para outra. Mas em alguns momentos eu preciso priorizar me alimentar melhor. Ter um tempo para comprar, para organizar, para deixar pré-preparado, para fazer uma receita diferente, né? Organizar os horários das refeições, para comer um pouquinho mais devagar, né? E outra questão que talvez vá surgir é a trabalhar a autoestima e a imagem corporal. Num grupo, é bem interessante de fazer, né? A gente já fez várias ações no nosso grupo, no Conscientiza. A, a, a Cláudia, né, que era psicóloga antes, sempre nos ajudava nessa situação de como a pessoa se vê, como ela se enxerga, o que ela acha que ela é capaz de fazer com aquele corpo que ela tem, né? E então, a autoestima ela também vem não só da imagem corporal, mas
da autoeficácia, da pessoa perceber que é capaz de mudar, que é capaz de fazer diferente, e trazer isso para ela e mostrar outras qualidades que ela tem, independente do tamanho corporal, é muito importante. Então, trabalhar isso num grupo e problematizar isso num grupo é fantástico, assim, eles gostam muito. Discutir estereótipos, né, associados à obesidade, a excessiva atenção para o formato corporal, os sentimentos de vergonha, inferioridade, né? Por quê? Porque o paciente precisa manter expectativas realistas em relação à meta de peso. Nós não vamos mentir para ele. Nós não vamos dizer, vem aqui nesse grupo que tu vai perder 10 quilos em um mês ou em um ano. Eu não sei quanto que a pessoa vai perder. Nem um mês, nem um ano. Eu posso tentar auxiliá-la nessa perda de peso, mas o quanto isso vai ocorrer, como vai ocorrer, vai depender de muitos fatores. E eu não controlo isso. Tá? Então, administrando, modificando crenças relacionadas ao peso e ao formato corporal, alcançando um equilíbrio entre a autoaceitação e a mudança, de acordo com o peso que ela consegue manter na sua realidade, que é diferente da realidade do outro, né? Então, na consulta de retorno, é isso, né? Sempre baseado no diário alimentar, buscando entender barreiras e dificuldades, questões que motivam, questões que dão uma recaída, né? Levantar novas demandas e não focar no peso, mas nas mudanças de comportamento e atitudes. E sempre reforçar, elogiar essas mudanças, né? Tá, pessoal? Esse conteúdo foi com base no instrutivo, tá? Tem ali da página 34 a 37 do instrutivo, mas também do livro de nutrição comportamental, um capítulo só sobre a terapia cognitivo-comportamental, tá? Eu quero saber de dúvidas, de comentários, de alguma questão que surgiu enquanto eu estava falando. Eu botei uma pulguinha atrás da orelha ou não? Não, isso é muito difícil de fazer, ou não, né? Na minha realidade atual ainda não é possível, mas eu posso tentar começar a ver uma forma de fazer diferente em alguns momentos, né? O que vocês acham? Eu ia dizer, estou muito quieto hoje. Meu Deus! Mas a Elisa coloca que é difícil, mas faz a diferença, né? É difícil, não é fácil. Eu já comecei falando. Tem que falar, porque senão eu me meto cada vez, prof. Todo encontro tem que estar me metendo. Mas é bom alguém que abra a câmera, que fale ou que digite. As gurias estão digitando agora aqui, que bom, né? Gera reflexões, Cris. É isso. A ideia não é sair daqui nós com, né, com uma fórmula mágica e tudo pronto, uma receitinha que a gente vai sair. É difícil mesmo, tá? Mas a gente vê que do jeito que a gente está fazendo também não está sendo adequado, né? Só mais prescritivo e esperando muito do paciente que ele dê conta, que ele coloque em prática da forma que ele conseguir, né? Se a gente tiver esse apoio ali do lado, sabe? Se a gente mudar o paradigma dele, a forma como ele enfrenta, como ele olha para aquele problema, né? Quanta coisa a gente pode promover com esses pacientes, né? Eu sei que não é fácil, porque a gente trabalha ali, estou repetindo toda semana isso, mas é o exemplo que eu tenho, né? A gente trabalha ali na Vista Alegre, mas a gente usa diário alimentar em todas as consultas. A gente entrega para o paciente fazer. E eles trazem. Claro que vão ter os que não trazem. Também vão ter os que não retornam, né? Mas eles trazem, gente. E ali em cima a gente vai circulando com ele, mostrando, ó, isso aqui nesse dia foi assim, nesse outro dia foi assado, o que pode fazer de diferente. E em cima disso, trabalhar com metas, isso já é terapia cognitivo-comportamental. E aí, quando surgir um pensamento automático ou disfuncional, a gente trabalhar sobre isso, falar, dar
Porque uma coisa que eu acho muito ruim, mas aí vocês que têm que avaliar na prática de vocês, como vocês enxergam isso, é a gente desconsiderar o outro, o saber do outro, o que ele já sabe, o que ele já faz. E simplesmente, esse aí não sabe nada, não vou falar nada, deixa. Faz, quer, faz, não quer, não faz, né? Quando na verdade são pessoas que têm crenças, que têm pensamentos, que têm sentimentos e que sabem algumas coisas, outras não sabem, precisam do teu apoio e podem aprender. Então não ignorar, né? Não simplesmente dizer, eu vou mandar, ele tem que fazer, e se não fizer, é azar dele, né? É muito mais do que isso, esse cuidado apoiado aqui, né? Diga, Elisa. Oi, prof. Eu lembrei de uma atividade que eu gosto de fazer, que eu já fiz com os pacientes em relação a a terapia cognitivo-comportamental, de pedir para eles escrever em post-its e, por exemplo, um pensamento automático e disfuncional que identificou em relação à alimentação ou em relação ao próprio corpo, e escrever no momento que acontece, no momento que surge, assim, que ele consiga identificar, e colocar dentro de um potinho de vidro e trazer na consulta. Nossa, isso é muito legal, para trabalhar junto com o paciente sobre a percepção que ele mesmo teve dos seus pensamentos disfuncionais, né? Eu já fiquei imaginando isso no grupo, né? Já pensou ter um Nossa, potinho do grupo? nossa, E que aí cada um legal. tira um papelzinho, a gente lê e discute, pensa junto, será Nossa, que é muito real? legal, muito legal. Eu quero fazer, né? Que Porque é bom. isso, assim, são gotinhas, né, no oceano. Não é Exatamente. sair do 8 A para gente não vai 80 mudar a vida do paciente, e né? nem a nossa no trabalho. É. Infelizmente, a gente não vai sair revolucionando, né? Mas a gente pode começar a fazer algumas coisas diferentes, né? A Ângela está colocando que não é fácil, mas uma forma mais leve também de trabalhar com os pacientes. As metas possibilitam que o paciente a iniciar a mudança por onde ele achar que é possível naquele momento. É isso, né? A gente tinha falado no encontro anterior a esse, ao passado, dessa leveza. Por que atender um paciente com obesidade tem que ser duro, rígido, ele se sente mal recebido, né? Se a gente pode fazer diferente, né? Então, e isso não significa, eu preciso dizer, e preciso ficar gravado aqui, não significa passar a mão na cabeça de ninguém, não significa dizer que tá tudo bem assim, que não vai perder peso mesmo, que é assim que acontece. Não, gente. A gente acredita sim nessa possibilidade de perda de peso e na importância dessas mudanças, mas a gente sabe a realidade de quanto não é fácil. Então, a gente não superestima, não supervaloriza uma perda de peso em tantos gramas, em tantos quilos, em tantos dias. A gente quer mudanças concretas e possíveis para ficar. E que quando elas ficam, essa mudança do peso acontece, né? Agora, a velocidade e a quantidade de peso perdida depende de muita coisa. E vai variar de cada um. Só que a gente precisa entender que essas pequenas mudanças já vão fazer a diferença. Se vocês não acreditarem nisso, é difícil trabalhar dessa forma daí. Porque daí você fica muito focado no resultado final como um peso na balança, né? E aí a gente se frustra porque não é fácil, né? A paciente tem abertura para conversar quando vê que a gente entende, né? É uma questão de formar o vínculo, mas também de ele confiar na gente, de ele saber que não vai ser julgado, que não vai ser, não vou nem te contar, né? Então, que ele pode falar e que a gente vai entender e que não é fácil mesmo, mas que a gente pode pensar junto de novo que o negócio é não desistir e voltar para um comportamento muito radical que ele tinha anteriormente, de exageros e de consumos alimentares completamente inadequados, né? Que é isso que acontece. Quando o paciente desiste, porque ele não está conseguindo dar conta, ele não desiste, deixa azar, tá muito difícil, eu
vou fazer só isso aqui, até que eu fiz até aqui, tá bom. Não. Tá muito difícil, eu não presto, eu nunca vou conseguir, não sirvo para nada e não vou conseguir, então vou fazer o que eu quiser e azar. E vai voltar um exagero, e vai voltar um consumo alimentar completamente desregulado, desbalanceado, né? E é aqui que a gente quer parar. Vocês podem pensar, tá, mas é que, né, isso aí, devagarinho, mudar pequena coisa. Bom, mas se ele mudar e ficar, gente, né? Coisas que a gente não consegue há anos encontrando aquele mesmo paciente que veio por uma coisa, depois veio por outra, agora já tem 3 problemas diferentes associados, e a gente segue lá, e aí a gente julga ele porque ele nunca fez nada, porque não conseguiu. Mas será que eu tentei ajudar de verdade esse paciente? Né? Então é isso, assim, que a gente traz aqui no instrutivo. Mas eu digo toda vez para vocês, todos os encontros. Não é uma questão fácil, é uma mudança bastante grande na forma de agir com o paciente e que deveria ser uma forma de mudança no processo de trabalho. Não só nossa, individual, mas em toda a equipe, de toda a gestão, e vai longe. Mas a gente está aí no trabalho de formiguinha. Se desistisse, eu disser, não, isso aí não vai dar certo, isso aí o pessoal não vai gostar, não vai fazer nunca, então nem vou dar esse curso aqui, entendeu? Falar sobre isso aqui. Deixa quieto. Cada pequena coisa que talvez vocês num dia lá que vocês estão atendendo um paciente, acontece uma frase dessa que eu falei aqui, e vocês lembrarem, falarem diferente com ele, já deu. Já deu match. Já começou. Alguma coisa está começando a fazer diferente. Né? Tá bueno? Então tá bom, né? Nós vamos ter que fazer a nossa foto tradicional de final de encontro. E a gente volta no dia. Dessa vez eu não botei ele no final, mas acho que é 24 de novembro, tá? Deixa eu ver, na terça-feira. 21. 21 de novembro a gente retorna. E a gente vai falar do grupo. E o que eu vou fazer no dia 21? Eu vou mostrar o que a gente faz no Conscientiza, o que a gente tenta fazer, porque também não é assim, olha, mil maravilhas. E usar o caderno de atividades. Botar exemplos do que o instrutivo orienta que a gente faça no grupo. Tá, gente? A Mari vai fazer um print aí das nossas carinhas, tá? Desse encontro de hoje para registrar. Feito, Mari. Olha lá, abriu mais câmera. Opa! Que bom, gente. Muito obrigada, né, pela presença constante de vocês aqui, tá? Fico à disposição, como sempre falo, para vocês. E essas referências, esses materiais que eu utilizei aqui também vão ser enviados junto com o link da apresentação. Tá bom? Beijo para todo mundo, boa semana e nos falamos. Tchau, beijo. Tchau, beijo.